O relatório final do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA, sobre a queda do avião da Voipaz no interior de São Paulo em agosto de 2024, apontou cerca de 19 fatores que contribuíram para o acidente. 62 pessoas morreram entre passageiros e tripulantes. As conclusões finais do CENIPA indicam uma sucessão de erros que levaram à queda do avião da Voipaz em Vinhedo, no interior de São Paulo. No começo da tarde de 9 de agosto de 2024, a aeronave ATR-72, que decolou de Cascavel e iria até o aeroporto de Guarulhos, perdeu velocidade e estabilidade depois de acúmulo de gelo nas asas. O chamado stall, também conhecido como movimento parafuso, fez o avião girar algumas vezes sem controle no ar até tocar o solo. De acordo com o relatório, o sistema de proteção pneumática, responsável por impedir a formação de gelo nas asas, estava inoperante. O CENIPA também indicou que a outra aeronave da Voipaz já havia apresentado o mesmo problema. Segundo o CENIPA, a decolagem sem o sistema de proteção pneumática nessas condições contraria regras operacionais. Além do sistema de degelo com problemas, outros 10 itens da aeronave também estavam inoperantes. O documento aponta ainda uma falha no planejamento de voo e previsão das condições meteorológicas da rota. O relatório mostra que a demora da tripulação em reconhecer a gravidade da situação foi um fator importante para o acidente. Segundo o documento, conversas não relacionadas à condução técnica do problema reduziram a atenção dos tripulantes. O CENIPA também concluiu haver uma cultura organizacional de normalização de desvios em equipes da Voipaz e demonstrou que a aeronave tinha problemas de manutenção. Sobre as conclusões desse relatório do CENIPA, eu converso agora com o piloto Enio Beal Júnior. Ele é coronel da reserva da Força Aérea Brasileira. Comandante, boa noite. Muito obrigado pela sua presença no nosso CNN Prime Time. Eu queria começar com o senhor por um ponto que ganhou muito destaque no relatório. De acordo com o CENIPA, o voo 2287 decolou com ao menos 10 itens inoperantes, sem contar a falha no sistema de degelo, especificamente ali nas asas. Na sua avaliação, sabendo desses pontos, aquele avião poderia ter decolado naquele dia? Boa noite, Márcio. O primeiro ponto é a gente entender como que funciona a postergamento desse tipo de itens. Existe um controle muito rígido que é feito por um manual que é chamado MEL, a lista de equipamentos mínimos. Todo avião ele pode voar com alguns itens inoperantes, desde que eles estejam nesta lista aprovada pela autoridade competente, ou no caso nosso pela ANAC, né? E esse manual vai dizer o que pode estar inoperante, durante quanto tempo e sob quais condições. É como se eu comparasse, eu posso dirigir com um farol de um carro queimado? É possível que sim, desde que eu esteja dirigindo durante o dia. Ou seja, essa lista ela não nasce do acaso, ela é o resultado de um estudo exaustivo em que pesa a probabilidade de cada falha, a gravidade dela, a redundância dos sistemas, a severidade, ou seja, quantas camadas de proteção ainda existem se aquele item está inoperante e se algum outro item se tornar inoperante durante o voo. Mas é o piloto que decide no final das contas. Tudo depende da situação. Desculpe interrompê-lo, comandante, mas é o piloto que decide, Claro. Então. Está faltando 10 coisas nesse avião, mas vou voar assim mesmo. É ele que decide. Não, não é ele que decide. Existe um manual onde está previsto cada item, o que pode estar inoperante e sob quais condições. Então, sem levantar qualquer tipo de alarmismo, um esclarecimento. É raríssimo um avião, qualquer avião brasileiro de empresa internacional, que esteja voando com absolutamente tudo em funcionamento. Simplesmente porque uma aeronave tem milhares de equipamentos. E conviver com alguns desses itens inoperantes é rotina, é normal e, acima de tudo, é seguro. O que torna isso seguro é o critério. Bom, o CENIPA, ele não... O senhor vai continuar? Desculpa. Sim, existe alguém que já estudou muito sobre esse item e determinou, caso a caso, o que pode estar inoperante, em quais condições e por quanto tempo. O piloto nunca vai numa adivinhação, ele está seguindo
uma conta que já foi feita, uma matriz de risco que já foi analisada pelo fabricante e pela autoridade certificadora. No Então não caso, cabe ao piloto decidir isso. no caso desse avião da Voipaz, houve algum problema? Sim, houve problemas. E o problema maior que eu vejo, na minha opinião, é que 10 itens estavam relatados, mas houve um 11º que não foi registrado. O problema é que, quando a gente deixa de anotar esses itens, pode ser que a próxima tripulação nem tome conhecimento ou que a manutenção não conserte esse item. E a boa notícia é que isso é simples de ser corrigido e está ao alcance de qualquer operador. Não depende de uma grande tecnologia, isso depende de método. Bom, o CENIPA, ele não investiga apenas o avião que não terminou a viagem, ele também analisa outros voos para verificar registros, comportamentos. E essa tripulação da Voipaz, e é muito difícil falar isso, já que esses pilotos não estão mais aqui entre a gente, mas segundo o CENIPA, essa tripulação falhou. O senhor consegue explicar quais foram os problemas encontrados em relação aos pilotos? Pilotos que eram tidos pela Voipaz como experientes e capacitados, comandante. Eu entendo que o primeiro ponto, Márcio, entendemos que existe uma diferença muito grande entre erro e violação. E isso evita uma injustiça. O erro é involuntário, a pessoa acerta, escorrega, o sistema é feito para esses freios e contrapesos. A violação é que é diferente. Ela parte de uma decisão consciente de não seguir aquilo que está previsto. O que a gente vê em grande número, e eu acredito que esse caso também, não é gente com a intenção de burlar o sistema, é gente comum dentro de um ambiente que foi aos poucos deixando o desvio se tornar rotina. E eu acho que esse é o grande problema. E é por isso que eu insisto no sistema, no ambiente e não na pessoa. Eu acho que esse é o grande ensinamento desse relatório que foi divulgado pelo CENIPA. Teria faltado, por exemplo, treinamento, atualização para esses pilotos? Eu não diria treinamento, eu acredito que tenha faltado talvez método. Se você me permite, uma resposta até um pouquinho mais longa. Tem um conceito que explica muito bem o que está por trás disso e vale para qualquer profissão, para nossa, de pilotos ou para qualquer outra. Quem decide que vai perceber se é um erro ou não é o ambiente no qual ele acontece. Em um lugar onde tudo funciona, onde tudo está correto, em ordem, qualquer coisa fora do lugar salta aos olhos. Se você trabalha em um ambiente onde tudo já está, onde reina, vamos dizer, a desordem, é mais um problema que não incomoda ninguém. Existe até um experimento clássico, né, sobre isso, de deixar um carro abandonado em um bairro tranquilo e ninguém mexeu nesse carro por dias, até que o pesquisador foi lá e quebrou uma janela. As mesmas pessoas que passavam por aquele local todos os dias se juntaram para destruir o resto. O primeiro dano deu permissão para os outros, porque a desordem virou esse novo normal. É isso que o CENIPA insiste tanto nessa normalização do desvio. Talvez então seja importante, com esse relatório em mãos, o que acontece a partir de agora? Com esses problemas apontados, com esses erros apontados, o que acontece agora, até mesmo para outras companhias aéreas, para evitar novos acidentes? Exatamente isso que você falou que é o mais importante, Márcio. A Voipaz não está voando mais. Mas o que nós, profissionais de aviação, podemos aprender com isso? O que as empresas podem aprender com isso? O que a própria Agência Nacional de Aviação Civil pode aprender com isso? Houve falhas? Certamente houve falhas, mas eu acredito que a grande maioria delas não foi intencional. Nenhuma operação é igual. O que falta é registrar de maneira correta toda a pane que fica evidente, que foi o que nós vimos que, por vezes, não aconteceu. Se desde o início o registro dessas panes é afrouxado, ninguém reporta, o desvio já vira rotina, vira regra da casa. E é assim que se instala isso que nós chamamos de normalização de desvio, que todo desvio passa a ser tratado como normal. E isso é muito mais perigoso porque não acontece por má intenção. Ele acontece por hábito, porque aquele ambiente nos levou àquilo.